Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Thalia e hoje eu vou ensinar um pouquinho para vocês sobre a primeira lei de Mendel. Bom, primeiramente, quem foi Mendel? Mendel foi um monge austríaco, tá, que viveu entre os anos de 1822 a 1884 e ele é considerado hoje o pai da genética. Por que ele é considerado o pai da genética? Porque ele conseguiu explicar os princípios da hereditariedade que ninguém havia conseguido explicar até então. E ele fez isso através do cruzamento de ervilhas. Ele cruzou ervilhas por 6 anos até chegar à conclusão da sua pesquisa. E por que Mendel escolheu ervilhas? Bom, porque são plantas de fácil cultivo, elas têm um ciclo de vida curto, tá? De uma geração para outra. As flores são hermafroditas, ou seja, elas fazem autofecundação ou autopolinização. Hermafrodita significa que a planta tem tanto o sistema reprodutor masculino quanto o sistema reprodutor feminino. E as ervilhas geram muitos descendentes, então isso facilita na hora de analisar. Além disso, elas possuem características bem definidas. O que são essas características bem definidas? São, por exemplo, a forma das sementes, ou a semente é lisa ou é rugosa, não tem um meio termo. Textura das vagens, ou é inflada ou é comprimida, não tem um meio termo. A altura das plantas, ou é alta ou é anã, não existe planta média. Então, todas essas características, posição das flores, cor das vagens, facilitaram a pesquisa dele. Então, por isso que ele escolheu as ervilhas. O Mendel, ele trabalhou com um caractere de cada vez, ou seja, quando ele escolheu olhar a cor das ervilhas, ele olhava só a cor das ervilhas. Quando ele ia olhar a cor das flores, ele olhava só a cor das flores. Então, ele analisava cada caractere separadamente, porque se você analisasse todos ao mesmo tempo, ia ficar uma confusão, tá? E é o que os pesquisadores antes dele tentavam fazer, tentavam analisar todos os caracteres de uma vez só e não conseguiam chegar a lugar nenhum. Então, ele trabalhou com um de cada vez. O Mendel, ele produziu linhagens puras. O que são linhagens puras? Ele pegou, por exemplo, o caractere textura da semente, tá? Então, ele pegou a ervilha lisa, plantou ela, deu origem a um pé de ervilha. Esse pé de ervilha se autopolinizou, tá? Realizou a autofecundação. Desse pé de ervilha deu origem a uma nova ervilha lisa, ele plantou essa ervilha lisa, deu origem a um novo pé de ervilha, esse pé se autopolinizou, e assim sucessivamente, até que ele obtivesse uma geração pura de ervilhas lisas, tá? Então, o que significa linhagem pura? É aquela que você tem certeza do que você está trabalhando, porque olha só, ele pegou uma ervilha lisa, plantou, deixou ela se autopolinizar, fez isso diversas vezes, tá? Não foi um trabalho fácil, até que ele tivesse uma linhagem pura de ervilha lisa. A mesma coisa ele fez, por exemplo, para a ervilha rugosa. Plantou a sementinha da ervilha, deu origem a um pé de ervilha. Esse pé de ervilha ele deixou autopolinizar. Aí ele plantou novamente, deu origem a um novo pé de ervilha que se autopolinizou. Fez isso até que tivessem mais uma linhagem pura de ervilhas rugosas. E aí, o Mendel resolveu cruzar as ervilhas lisas com as ervilhas rugosas para ver o que aconteceria. Então, ele pegou a ervilha lisa e a ervilha rugosa e cruzou. Isso a gente chama de geração parental P, tá bom? E aí, o que o Mendel fez? Ele castrou as plantas que ele não queria que realizasse autofecundação. Ou seja, ele cortou o sistema reprodutor masculino e feminino das plantas para que elas não se autofecundassem. Ele vai realizar, então, uma fecundação cruzada. Ou seja, ele pegou as ervilhas lisas, as plantas que davam origem a ervilhas lisas, e cruzou com as plantas que davam origem a ervilhas rugosas. Ok? Isso é chamado de fecundação cruzada. Aí, ok, ele cruzou a ervilha lisa com a ervilha rugosa e, para sua surpresa, 100% de resultado foi de ervilha lisa. Ué, onde que foi parar a ervilha rugosa? A gente vai ver mais pra frente. Aí, o Mendel pegou essas ervilhas lisas e plantou. Ok? Pegou essa geração aqui que foi de 100% de ervilha lisa e plantou. Aí, o Mendel permitiu que essas ervilhas lisas realizassem autofecundação. Tá? Ou seja, que elas se autopolinizassem. Ele não fez agora a polinização cruzada, ele deixou que as plantas fizessem autopolinização. E aí, o que aconteceu com essa autopolinização das ervilhas lisas? A ervilha rugosa voltou a aparecer, olha ela aqui.
voltou agora numa proporção de 3 lisas para 1 rugosa. Então, recapitulando, o Mendel foi lá, fez a fecundação cruzada de uma ervilha lisa com uma ervilha rugosa e essa geração gerou 100% de ervilhas lisas. Aí o que ele fez? Deixou essas ervilhas lisas se autofecundarem e deu origem a 3 lisas e 1 rugosa. Nossa, que estranho, né? E aí ele foi procurar saber por que isso acontecia. O Mendel precisava, então, explicar por que no cruzamento de lisa e rugosa, 100% deram lisas. E por que, quando ele cruzou lisa com lisa, a rugosa reapareceu numa proporção de 3 para 1, né? Então, ele precisou explicar isso. E não se esqueça, ele estava tentando explicar os princípios da hereditariedade, tá? Não se perde aí no assunto. Essa história toda de ervilha é para explicar os princípios da hereditariedade. E aí, a explicação para essa proporção de 3 lisas para 1 rugosa foi de que a forma lisa da semente era dominante sobre a forma rugosa. Então, esse é o princípio da dominância. Lembra que apareceram 3 lisas para 1 rugosa? Isso significa que a forma lisa da semente é dominante sobre a forma rugosa. Então, aqui, ó, a ervilha lisa ela é dominante. Se ela é dominante, a gente diz que ela tem um alelo azão. E a ervilha rugosa, que apareceu só uma vez, a gente diz que é recessiva e que tem o alelo azinho. E aí o Mendel fez isso para todas as características que ele estudava. Fez isso para formas das sementes, fez isso para as texturas das vagens, para a altura das plantas, para a posição das flores, para a cor das flores, para a cor da vargem. E assim foi. Por isso que ele ficou muito tempo estudando ervilha, para conseguir chegar a um resultado. Beleza? Então, ele estudou todos esses caracteres e para todos esses caracteres que ele estudou separadamente, ele chegou nessa proporção de 3 para 1, ou seja, de 3 dominantes para 1 recessivo. Então, para essa proporção de 3 para 1 acontecer, cada caractere tem que ser definido por 2 fatores. O que são esses fatores? São os alelos. Então, para que essa proporção de 3 lisas para 1 rugosa aconteça, cada caractere liso ou rugoso tem que ser definido por 2 alelos. Nesse caso, a forma das sementes, lisa ou rugosa, vai ser definido pelos fatores, pelos alelos que vão conferir a essas sementes serem lisas ou serem rugosas, tá? Então, tudo isso depende dos alelos. Então, Mendel, ao observar que haviam 3 ervilhas lisas e 1 rugosa, ele percebeu que a informação genética está em dose dupla. Ou seja, no caso da ervilha rugosa, os alelos recessivos estão em dose dupla, azinho, azinho, é o que a gente chama de homozigoto recessivo. E no caso da ervilha lisa, os seus alelos estão em pares, azão, azão, que é o que a gente chama de homozigoto dominante. Então, se a informação genética não fosse em dose dupla, como que poderiam haver 2 tipos de semente? Como que poderiam haver 3 lisas e 1 rugosa? Em uma geração F1 lá de 100% lisas que a gente viu no começo. Então, essas características são definidas por uma dupla de alelos. Essa foi a grande questão dos estudos da primeira lei de Mendel, tá? Gravem que esses fatores estarão sempre em dose dupla. O que são os fatores, Thalia? São os alelos, beleza? E aí, outro exemplo aqui, agora com a cor das flores. Você tem aqui a cor púrpura e a cor de flor branca, que deram origem à flor roxa. O que aconteceu? O alelo azão foi passado para essa flor e o alelo azinho aqui, vamos supor que fosse o pai, foi passado para cá. Então, perceba que as características hereditárias desse indivíduo, flor, no caso, foram determinadas por 2 alelos, por 2 fatores, que foram herdados, um da mãe e um do pai. Então, durante a formação dos gametas, os alelos irão se segregar, tá? Ó, de novo aqui, ó. Eles vão se segregar. Um vai vir para cá e o outro vai vir para cá. Então, isso é a primeira lei de Mendel. Diz que as características hereditárias do indivíduo vão ser herdadas por 2 fatores, 2 alelos, que vão ser herdados, um da mãe e um do pai. E durante a formação dos gametas, esses alelos irão se segregar. O que é segregar? Separar, beleza?
O alelo dominante azão, ele vai se sobressair sobre o alelo recessivo azinho. Por isso que nesse cruzamento de flor roxa com flor branca, o filho aqui, a florzinha filha, foi roxa. Por quê? Porque o alelo azão é que determinou que ela fosse roxa, tá? Ele é dominante, então ele domina o alelo azinho. Não significa que o azinho não tá ali, tá? Que não existe o alelo recessivo. Ele existe, só que ele tá ali escondidinho. O alelo azão é que se sobressaiu, beleza? E aí, vamos pegar a geração F1. Vocês lembram que a geração F1 foi de 100% de ervilhas lisas. Por que que isso acontece? Olha só, aqui a gente tem a ervilha rugosa e o seu alelo é azinho-azinho, o seu genótipo é azinho-azinho. Aqui a gente tem ervilha lisa e o seu genótipo é azão-azão. Então, na hora da segregação, vai vir um azinho para cá e um azinho para lá. E como que a gente faz esse quadro de Punnett? A gente faz assim, ó. Esse azinho com esse azão vai gerar azão-azinho. Esse azinho com esse azão vai gerar azão-azão. Agora aqui embaixo, ó, no outro gameta. Esse azinho com esse azão vai gerar azão-azinho. Esse azinho com esse azão vai gerar azão-azinho. Então, vai ser 100% de ervilhas lisas. O azão, ele é dominante, tá? Vocês percebam que o azão tem todos os quadrinhos aqui, ó. Então, 100% das ervilhas vão ter que ser lisas. Então, olha aqui na geração F1, ó. Quando você cruzou uma lisa com uma rugosa, 100% foram lisas. Por quê? Por causa desse quadrinho de Punnett aqui, ó. Todas foram azão-azinho, ou seja, o azão é o dominante sobre o alelo recessivo. Beleza? E aí agora o quadro de Punnett para a geração F2, que foi aquela geração que a gente cruzou lisas, né, ervilhas lisas com ervilhas lisas, e a gente obteve uma proporção de 3 lisas para uma rugosa. Vamos entender por que isso aconteceu? Olha só, se a gente pegar aqui a ervilha lisa, que tem o genótipo azão-azinho, aqui é a mesma coisa, pega outra ervilha azão-azinho e cruza, percebam que um alelo azão vai para um gameta, o outro alelo azinho vai para o outro gameta, a mesma coisa aqui em cima. Então, na hora de você fazer o quadro de Punnett, ó, cruza aqui. Azão com azão, azão-azão. Azão com azinho, azão-azinho. Azinho com azão, azão-azinho. E azinho-azinho, azinho-azinho. Então, percebam que esse azinho-azinho é o que justifica o fato de ter aparecido uma ervilha rugosa. Então, o Mendel estava certo. Olha só, 3 alelos azão aqui dominante, que são justamente as 3 ervilhas lisas, para a proporção de uma ervilha rugosa. Então, isso explica a única ervilha rugosa que apareceu, tá? E explica também a proporção de 3 dominantes para um recessivo. Por que 3 dominantes? Olha só, o azão aparecendo 3 vezes aqui e o recessivo uma vez só. Entenderam? Então, aqui, ó, é o que está mostrando. Quando ele cruzou ervilhas lisas com ervilhas lisas, apareceram 3 lisas e uma rugosa. Por quê? Porque a rugosa foi justamente o alelo recessivo que apareceu uma vez só. Esse uma vez só também pode ser dito como um quarto. Por quê? É 1 em 4 quadradinhos aqui. Então, quando vocês estiverem fazendo uma prova, aparecer essas denominações, 1 quarto, 3 quartos, tá? Nesse caso aqui de dominante são 3 quartos. Justamente por isso, porque isso é um quadrado de Punnett com 4 partes. Então, nós temos aqui, ó, 1 quarto de alelo azinho-azinho. Por isso que apareceu uma rugosa, beleza? Pessoal, essa foi a aula de hoje. O assunto não é simples, eu entendo que muitos de vocês têm dificuldade com isso. Mas eu deixo aqui aberto para dúvidas, tá? Se vocês preferirem também podem me mandar um e-mail, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!